Programa Estação Rural com o Senhor Renato. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região. Bom dia a todos os ouvintes dessa emissora. Estamos aqui em mais um Estação Rural nesta quinta-feira, dia 9 de maio. O nosso abraço hoje vai para o Aurélio. Ele é da família Moura, que de Espera Feliz, e trabalha na Constrular, essa grande empresa da região, lá em Carangola, onde ele sempre nos atende muito bem lá. Então, ao Aurélio, os nossos cumprimentos nesta manhã de quinta-feira. Hoje nós vamos falar do mercado de café. Nós tivemos altas expressivas acumuladas desde as últimas semanas de fevereiro, com a notícia da possível chegada de chuva sobre as regiões produtoras de robusta no Vietnã e avanço na colheita da safra brasileira de café de 2024. Os contratos de arábica para entrega em julho fecharam a $2,0075 por libra-peso, com queda no dia segunda-feira de 535 pontos, ontem 990, anteontem 990 pontos, na terça-feira 1.085, só mesmo na segunda-feira que subiu 350 pontos. Então nós tivemos na semana uma queda de 2.325 pontos. Semana passada, 10,3%, ou $30,75 que caiu. Na semana passada tivemos queda de 785 pontos. Então, se nós pegarmos essas duas últimas semanas, o café teve uma queda bastante grande, 3.120 pontos. Agora, nas 5 semanas anteriores, aí teve uma alta muito maior que essa queda, que foi 5.020 pontos. Também, então, nós tivemos queda na bolsa e queda no dólar. Nós não deixaríamos de ter queda em reais na bolsa de Nova York. No dia 26.515 e no dia 3/5, 1.346,08. Então lá na Bolsa de Nova York, uma queda mais ou menos de R$170. Na Bolsa de Londres, o Robusta tiveram queda essa semana de $710 por tonelada, sendo que nas últimas 8 semanas a alta foi de $1.109 por tonelada. Então, com tudo isso, nós tivemos queda aqui no mercado físico, nos compradores da região. Então o café caiu mais ou menos. Café Divino caiu mais ou menos uns R$100 por saca. Hoje o café Rio está R$1.000 e o café duro R$1.100. Então tivemos uma queda de R$100 por saca na última semana. Agora, os fundamentos, eles continuam os mesmos. Estoques baixos, tanto nos países produtores como nos países consumidores, seguidos problemas climáticos em todo o mundo, que deve continuar se sucedendo e prejudicando a produção de café em todos os principais países produtores. O consumo mundial aumenta em todos os locais, com o crescimento maior na China, na Ásia, onde a China se destaca cada vez importando mais café para o seu consumo interno. O maior consumidor de café no mundo, os Estados Unidos, segundo o presidente da Associação de Café, informou que o consumo de café lá nos Estados Unidos subiu 5%, o maior nos últimos 20 anos. O consumo de café no Brasil também cresce em todos os segmentos. Café solúvel, café torrado, continua crescendo.
Os estoques de café certificado na Bolsa estão em 689, 178. Há um ano era 663, 975. Os produtores no mercado físico, os compradores, logicamente, diminuíram o valor de suas ofertas ao longo da semana, acompanhando a queda na Bolsa de Nova York e a cotação do dólar em relação ao real. O mercado físico permaneceu calmo, praticamente paralisado, com os produtores recuando na venda. Nesses primeiros anos de 2024, o volume vinha crescendo bastante, mas sempre as negociações são difíceis, atrapalhadas pelo sobe e desce nas cotações da Bolsa e incertezas climáticas, que o preocupam e trazem insegurança ao cafeicultor. O tempo seco e quente continua predominando sobre a maior parte das áreas produtoras de café. Esse tempo seco que foi responsável pela enchente do Rio Grande do Sul. A massa de ar frio ia subir para o sudeste, encontrando esse tempo seco, essa manta de ar seco aí, ela voltou lá para o Rio Grande do Sul, caiu tudo lá. Então, ao longo dos próximos dias, teremos tempo muito seco, a temperatura muito alta. Nós estamos no outono, era o normal já que a temperatura tenha baixado um pouco, está mais alta demais. Condições que favorecem a colheita e secagem dos grãos. Apenas no Espírito Santo, sul da Bahia e norte de Rondônia, pode ocorrer episódios muito esparsos de chuva. Há expectativa para uma ligeira mudança no tempo a partir do dia 9 de maio, quando uma frente fria deve aumentar de forma oceânica, provocando aumento da umidade sobre áreas produtoras entre Paraná e Sudeste. Mas a chuva deve ficar restrita apenas à faixa leste em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, essas as condições do mercado. É o bom que os fundamentos continuam o mesmo. Se você está com uma região que não está chovendo, não é porque vai chover que aquilo vai melhorar de uma hora para outra. Então vamos aguardar, mas o importante é que os fundamentos continuem os mesmos. Então o café, que hora está caindo, de repente sobe de novo. Hoje nós vamos falar assim em produtividade da lavoura de café. A produtividade da lavoura de café no Brasil, ela variou muito. Se considerarmos há uns 100 anos atrás, se produzia uns 10 sacos por hectare. No final da década de 60 também estava assim 8 sacas por hectare. Depois os novos plantios do IBC, aí aquilo teve a melhorar, passou para 13, 14 sacas por hectare. Depois nós podemos dizer que em 2021 a produtividade do café seria mais ou menos 17 sacas por hectare. Hoje, a média aqui da Zona da Mata é 23,5 saco de café por hectare. A gente sabe que a relação entre a produtividade e os custos de produção de café é bastante evidente. É lógico que quando você produz pouco café numa lavoura, 10 mil covos de café que dá 6 sacas por mil covas. E se for 10 mil covos de café que dá 20, é lógico que essa lavoura que produz 20 sacos por mil cova, o preço do custo da saca de café vai ser muito menor. Nós temos os gastos fixos, né? Aqueles gastos fixos são os mesmos. Se você vai capinar 1000 covas de café que dá 6 sacos por hectare e uma que dá 20 sacos por hectare, o gasto de capina é o mesmo. Talvez aquela que dê 6 sacos por hectare seja até mais, porque ela tem menos ramo, menos vegetação. Então esses custos fixos, né? Operação de colheita.
são praticamente os mesmos, independente da lavoura estar muito ou pouco produtiva. Por sua vez, os gastos variáveis, fertilizantes, defensivos e outros insumos e as práticas com irrigação influenciam bastante na produtividade e por isso não pode ser descuidado. Nós temos aqui um dado certo do Senar em 2017 e 2018, onde se fez o custo de produção em muitas propriedades, 262, a média 262 propriedades. Então, quando o café produziu menor que 25,6 sacos por hectare, o custo de produção foi R$ 560, à medida que aumentou a produtividade. Aí diminuiu o custo. Entre 25,6 e 32, deu 469. De 32,35 a 39,08, aí deu R$ 415 por saco. De 39,08 a 45,82, deu R$ 388 por saco. Quando a produtividade for maior que 45,8 sacos por hectare, o custo de produção caiu para R$ 331 por saco. Então, é isso aí. A produtividade das lavouras de café pode ser considerada por planta ou por área. Atualmente, o que se busca é uma interação favorável, que resulte mesmo com menor produção por planta e uma boa produção por área. No passado, as pessoas falavam em produção de café assim por 1.000 covas. Então, o indivíduo, ele falava assim, eu produzo 15 sacos por 1.000 covas, 20 sacas por 1.000 covas. Hoje, nós temos que falar numa produção por hectare, porque você pode produzir 15 sacas por 1.000 covas, mas tem um número de covas por hectare muito pequeno. Aí você não tem grande produção por hectare. Se você produz 15 sacos por 1.000 covas, tem 1.200 sacas por hectare, dá 18 sacas por hectare, muito pouca. Então, ao passo que se você tiver 5.000 covas por hectare e der 8 sacas por 1.000 covas, dá 40 por hectare. Então, temos que procurar isso. Nas propriedades cafeeiras existem normalmente lavouras em vários estágios e com diferentes padrões de produtividade. São talhões de idade e variedade diversa, de espaçamento variado, em tipo de solo diferente, além de áreas livres sem café. Deve-se fazer uma análise detalhada das características do talhões, seguindo a seleção deles em 3 categorias. Então o produtor tem que saber, talhão por talhão, nos últimos 3 anos, qual a produção que ele deu em medida de café da roça, em saco, para ele analisar o que ele vai fazer. Então nós podemos ter 3 categorias. Os que se encontram bem produtivos e devem continuar a ter tratos normais. Os que estão pouco produtivos, mas que apresentam condições para ter tratos especiais de recuperação. É aqueles que nós podemos, através de poda, recuperar a sua ramagem e continuar com eles. E os que estão em péssimas condições, não compensando os tratos neles, a solução é a substituição. Aquelas lavouras muito velhas, que está produzindo pouco, não adianta podar, porque ele não vai funcionar. Então, o estabelecimento das metas de produtividade é importante. Embora os níveis adequados possam variar com a região produtora e o tipo de exploração, de forma geral é possível verificar que nas propriedades de exploração familiar, com menos custos fixos, as metas produtivas podem ser adequadas mesmo em menores níveis, como na faixa de 20 a 30 sacos por hectare. Já em propriedades maiores de exploração empresarial, deve ser buscadas produtividade acima de 30 a 40 sacas por hectare. Agora, outra coisa é o seguinte, para você ter uma produtividade média numa propriedade, você tem que ter lavoura de vários tipos.
Você não pode ter tudo lavoura velha. O que acontece se você tiver tudo lavoura velha? Um ano dá uma produtividade boa, no outro ano dá nada. Então, se você tiver uma lavoura velha, ou tiver reformando lavoura com 2 e 3 anos, outra lavoura podada, então você tem vários tipos de lavoura, quando você pode ter uma produtividade média melhor. Antigamente, o café era plantado, plantava seu café, espaçamento largo, para tocar 50, 60 anos. Hoje já é diferente. As lavouras podem ser exploradas por períodos mais curtos. Então, nós não podemos ter lavoura muito envelhecida, não. Então, quando pouca produtiva, por variadas causas, ou por conjuntura econômica desfavorável, são substituídas por outro cafezal novo ou mesmo outra cultura. Chamamos esse processo que resulta na troca da lavoura cafeira de renovação de cafezais. Precisamos continuamente contar com lavouras novas, mais modernas e produtivas, onde o manejo dos tratos e a colheita sejam facilitadas, tendo como resultado custo de produção menor. Então todo mundo fala que não existe mão de obra mais. Então, nós temos que ter umas lavouras onde os tratos e a colheita sejam facilitadas. E aí nós podemos ter um custo de produção menor. Diante da necessidade de tomar a decisão de renovar uma determinada área de cafezal, deve-se, com a ajuda de um técnico especializado, fazer uma análise dos talhões, caso a caso. Os principais fatores que devem ser considerados nessas análises são os seguintes: histórico de produtividade do talhão. A produtividade é o principal fator para a redução nos custos de produção de café. Sempre existe na propriedade lavouras mais produtivas e outras lavouras que comem a renda gerada pelas boas. Essas ruins é que devem gradativamente ser eliminadas e substituídas por cobre. O indivíduo tem 1 hectare de café que produz 40 sacos por hectare. 1 hectare, 40 sacos. E outro hectare, 1 hectare que produz 10 sacas por hectare. Então, ele está com uma média de 25 sacas por hectare. Se ele eliminar essa lavoura que só produz 10 sacas por hectare, ele vai ficar só com a melhor, que vai produzir 40 sacos por hectare. Em resumo, as lavouras ruins tiram o ganho das lavouras melhor. Então, esse histórico da produtividade do talhão é muito importante. É importante o produtor ter lá num caderno anotado quanto que produziu a lavoura em 2, 3 anos atrás, em medidas de 60 litros ou mesmo em café. Idade da lavoura. Lavoura muito velha, com mais de 20, 30 anos, aquelas lavouras que já sofreu 2 recepas, tendem a responder mal aos tratos e geralmente acumulam pragas ou doenças de raízes. A idade sozinha não exclui uma lavoura, mas é um indicativo. Espaçamento, falha e alinhamento. O espaçamento condiciona o número de plantas por hectare. O estande, fator muito importante na produtividade. Lavoura muito aberta, plantada da década de 70, 80, com 1.200 a 1.600 covas por hectare, com muitas falhas, são sérias candidatos à fila da substituição. As alinhadas com ruas mortas também. Variedade. Nós temos hoje variedades de café de alta produtividade, muito produtiva, muito vigorosa, que nós devemos usar, substituindo aquelas variedades pouco produtivas, pouco vigorosas, não adaptadas à região, devem ser substituídas. Localização. Nós temos talhões mal localizados em áreas com problemas de solo, de difícil acesso, muito exposta a vento, muitas vezes longe de fonte de água, nas áreas irrigadas. São por essas razões também candidatas à substituição.
acúmulo de pragas e doenças de raiz ou raiz defeituosa. Um sistema radicular deficiente, seja por um plantio mal feito, seja pela alta infestação de praga, doença de raiz, no caso nematóide, mosca, cigarra, cochonilha, tem sua recuperação dificultada. Esses fatores devem ser analisados em conjunto para se poder classificar a lavoura em 3 grupos. Aquelas boas que não necessitam tratos específicos, aquelas onde são necessários investimento em tratos adicionais na recuperação do solo e das plantas, por podas corretivas, replantio, povoamento, tratamento de praga de raiz, subsolagem e, por último, aquelas com problemas sérios, onde a recuperação não compensa, sendo preciso a substituição e a renovação. O produtor, orientado por técnico, deve ser conscientizado de que a eliminação de uma lavoura improdutiva pouco reduzirá sua safra. Ao contrário, com uma lavoura nova, plantada com variedades mais precoces e produtivas, com melhores espaçamentos, com adubações e tratos intensivos, inclusive com irrigação, é possível ter uma pequena safra de 10 a 15 sacas por hectare, já com 1 ano e meio, e uma na safra de 30 a 70 sacos por hectare com 2 anos e meio, com retorno muito rápido na produção e na renda e na amortização do capital investido. Em pequenas propriedades, a substituição da lavoura pode ser feita com plantio inicial em dobra. Então, você tem uma lavoura lá, adulta, certo? Que tem um espaço bom, você pega e dobra aquela lavoura, planta uma outra no meio e dali um determinado período você poda aquela maior, ficando com a menor que já cresceu bem. Então, é isso aí que nós temos que ver, né? Temos que buscar metas de produtividade nas lavouras de café. Porque senão nós ficamos com uma produtividade que não é competitiva. Então, o que nós devemos observar aí por último aí? O ambiente. Nós devemos ver o clima, o solo, plantar uma planta adequada àquele ambiente. A planta de café. Nós temos aí várias variedades, temos assim espaçamentos próprios para cada variedade, onde nós podemos ter uma produção muito boa. E o manejo da lavoura também. Devemos manejar, controlar o mato, adubação, controle de pragas e doenças, que deve ser feita adequadamente, visando contornar o problema de ambiente. Uso da tecnologia e renda do produtor. Então, nós devemos fazer todas essas tecnologias. Seleção da lavoura. Então, por último aí, o produtor ele tem que conhecer a sua lavoura, saber como é que ela é, se está na época de ela ser substituída, se está na época de ser podada ou se está na época de continuar com os tratos normais, uma vez que ela é bem formada. Então, como falamos assim, temos que sair das lavouras de baixa produtividade que comem o lucro daquelas lavouras que produzem bem e dão lucro. Então, nós queremos, nessa manhã, agradecer todos aqueles que ouvintes dessa emissora, né, que sempre participam, ouvindo, né, o nosso programa. Desejar um feliz trabalho e uma semana abençoada dessa que está caminhando. Um abraço para todo mundo.
Programa Estação Rural com o Senhor Renato. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região.